Vamos ouvir agora a apresentação da Carla Valéria de Souza Faria, intitulada Tradução das Formas de Tratamento em Brichos, A Floresta é Nossa, de Paulo Munhoz, por estudantes italófonos de IPLE. Então, antes de começar, eu queria dizer o seguinte, que este trabalho é uma das frentes de trabalho que eu abri e preciso fechar, né? A minha primeira frente de trabalho é a construção de um corpus de dublagens do português, no português europeu e no português brasileiro e no italiano de filmes de animação. Então, eu venho trabalhando com os filmes da Pixar e da Disney da década 2010, 2020. Não pus um limite ali, porque senão a gente não acaba nunca. E eu já tenho praticamente 12 filmes transcritos. Faltam alguns para o italiano, mas para o português brasileiro e para o português europeu já estão lá. Esse trabalho fez com que eu pensasse que eu teria de ter um outro tipo de corpus para poder fazer comparação de fala fílmica, que não fosse só um corpus de língua oral do português brasileiro ou europeu. Então, eu precisaria de um corpus de língua fílmica original de filmes de animação brasileiros. E aí que entra o Brichos, porque eu comecei a fazer a transcrição do Brichos, e ao fazer a transcrição de Brichos, eu pensei, vai dar samba, vou pedir para os alunos de tradução traduzirem esse filme, porque eu quero estudar os diminutivos por causa da professora Letícia. Porque eu li um texto da professora e não, aquilo me deu a ideia. Eu falei, deve ser interessante olhar isso não, no italiano, como é que vai ficar. E, portanto, o primeiro trabalho foi esse, né? Traduziram, tenho 9 traduções do segundo ano e tenho 13 traduções do terceiro ano, sempre de Brichos, porque eu queria ver até que ponto a exposição ao português melhoraria também essas escolhas tradutórias. E esse material é muito rico, dá para estudar muitas coisas. Então, não só o diminutivo, e eu pensei, bom, vindo ao projeto Variar, a Andrea fala de formas de tratamento. Eu falei, ops, vamos olhar as formas de tratamento, não? Então, a ideia aqui desse trabalho é justamente descrever, não identificar essas formas de tratamento na tradução de estudantes italófonos, ou seja, estudantes da universidade, de uma universidade do norte da Itália, em sua maioria italianos, ok? Que estão aprendendo português como língua estrangeira. E por que filme de animação? Filme de animação para criança? Porque filme de animação para criança é como literatura infantil, né? Era a literatura infantil ou a literatura para a infância era a prima pobre da literatura. Então agora já se começou a estudar. Filme de animação também, filme para criança, não é filme para adulto, mas é interessante justamente porque é um filme que vai tentar reproduzir, obviamente, a fala audiovisual, mas que não é igual à fala espontânea, mas que tem toda uma organização sua, constitui fonte de dados que podem contribuir para o nosso conhecimento linguístico, sociolinguístico e pragmático, e nós vamos ver na tradução dos alunos, quando eles fazem escolhas para traduzir pai e filho. E, ao olhar as escolhas, eu vejo e aprendo também no italiano, porque é um material que serve não só para o próprio aluno italiano em formação enquanto tradutor, mas para um aluno também que, de repente, está estudando italiano. Não entender em que posição eu posso usar filho, em que posição eu posso usar mio filho, filho mio, figliolo, que eu não vou poder usar isso em qualquer lugar, não? Então, isso é importante. Uma outra questão importante é justamente que é um indicador de como a conversação é percebida e um modo legítimo de capturar o discurso oral. Porque não é verdade que a linguagem fílmica, para ser espontânea, tem de reproduzir literalmente a fala espontânea. Já há pessoas que estão estudando a questão dos gatilhos. A partir do momento que eu tenho pequenas estruturas que reproduzem a fala, você passa a perceber o filme como se fosse uma fala espontânea e não fica pensando mais que aquilo pode ser uma tradução, ok? E dentre as várias modalidades de tradução, a dublagem é a que reproduz mais de perto os objetivos e a natureza do diálogo original, com o objetivo de reproduzir um todo semiótico aceitável para a nova audiência.
É claro que eu não vou utilizar os filmes e achar que eu vou ensinar língua portuguesa através dos filmes, né? Filme é um gênero textual, mas o filme é um ambiente limitado em que eu posso fazer muita coisa com esse aluno que está aprendendo língua, não? Muito bem. E, portanto, tudo isso, né? E por que corpos de aprendizes? E aí entra a terceira frente. Né? Uma é a transcrição das dublagens dos filmes. A outra é a transcrição de filmes originais brasileiros de animação para criança. E a terceira é a construção de corpos de aprendizes, porque é uma coisa que eu já venho fazendo com ditados, com reflexões metalinguísticas, para poder ali também analisar a produção escrita, não, dos alunos. Então, esse corpus também vai servir para isso. Para o português como língua estrangeira e também para o português como língua de herança, porque cada vez mais nós temos alunos na Universidade Italiana de herança. São alunos e alunas, claro, não, de pais brasileiros ou mistos, né? Mãe brasileira, pai italiano, pai brasileiro, mãe italiana, enfim, e que tem aquisição da língua em casa, mas depois, quando chega à universidade, às vezes tem o domínio do tal português padrão, oral, mas muitas vezes não. E a escrita é uma escrita estrangeira. Então, é muito interessante, não? Então, ter esse tipo de material também nos ajuda justamente a identificar, não a sistematizar e a encontrar soluções, ou tentar, pelo menos, encontrar soluções, porque não é muito simples. Eu achei que tivesse encontrado uma solução para o ditado, mas não encontrei nada. Enfim. Bom, características peculiares do texto audiovisual, né? É originalmente escrito, porque essa é a questão, é um texto que parte escrito, e que depois vai ser lido ou dialogado, vai depender da função, né, desse texto. E, portanto, precisa parecer oral e espontâneo. E é aí que entra a questão do, não é que vai ter de ser completamente, tem de ter aquelas estruturas que fazem com que a pessoa ache que aquilo parece natural, ok? E, ao mesmo tempo, veicula de maneira simultânea e complementar linguagem verbal e não verbal. Então, eu tenho de lidar com o que está sendo dito, né, língua, e depois todo o resto, além de imagem, o paralinguístico, não, tudo junto. E dar solução para isso. Muito bem, esse é o nosso filme, Brichos da Floresta é Nossa, é um filme de animação de 2012. Eu escolhi em função da duração, né, porque eu tenho de ter filmes de animação que têm uma duração parecida com os filmes da Pixar e da Disney. Seria uma sequência de Brichos de 2007, é muito bonitinha essa história. E o que foi que eu solicitei? Bom, eu facilitei a vida dos alunos porque eu fiz a transcrição e dei a transcrição já feita, não? Transcrição da oralidade. Então, eu trabalho com isso. Nós, porque às vezes algumas pessoas me ajudam, às vezes não, sou eu mesma que faço, então transcrevo a fala. E não é simples, porque também tem que ter critério para transcrever. E não é muito simples, por exemplo, eu ainda não encontrei uma boa solução para transcrever as interjeições, de maneira que fique ali transcrito, fácil para buscar dentro dos concordanciadores, enfim. Mas eu vou chegar lá com certeza. Link do filme para os alunos, transcrição, link, e eu não disse, obviamente, que eu queria estudar. Então, eu disse simplesmente para eles que eu queria que eles traduzissem esse filme, tendo como público-alvo crianças italianas, e que tinha de ser uma tradução que pudesse, quem sabe, ser usado para dublagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não são preparados para fazer isso, ok? Tradução para dublagem é uma coisa complicada, não é que eu faço uma tradução e está pronta, não é assim. Eu faço uma proposta de tradução e depois tem uma porção de gente que vai trabalhar para transformar esse texto em alguma coisa que depois vai ser interpretada pelos dubladores, ok? Muito bem, então vamos lá. Importante, perfil linguístico desses estudantes. Então, eu estou numa universidade italiana que tem a graduação que se chama Comunicazione Interlinguistica Applicata, que é a antiga Faculdade de Formação de Intérpretes e Tradutores. Não tem mais esse título porque é uma legislação que toda que foi mudada, né? Mediazione Linguistica.
A maioria dos estudantes é italófono, mas nem sempre. Aparecem estudantes também, de vez em quando, que são estudantes estrangeiros e os nossos alunos de herança, ok? Agora, o português é terceira língua. O que significa isso? Significa que, nesta universidade, os alunos são obrigados a estudar 3 línguas. 2 principais e a terceira. Ser terceira significa ter carga horária pequena. E não contar com um leitor. Então, em uma situação ideal, esses alunos têm 60 horas no primeiro ano, 30 horas no segundo e 30 horas no terceiro, de disciplina curricular, que se chama Língua e Traduzione Portoghese, ok? Na sorte, conseguimos atividade didática integrativa, que são mais 30 horas para cada ano, que é como se fosse um mini leitorado. Então, trabalhamos com, enfim, um número limitado de horas, mas a nossa sorte é português ser língua neolatina e italiano também. Não? Então, eu trabalho muito com intercompreensão e também com espanhol, porque muitos deles, muitos estudam espanhol. Então, trabalhando ali, né? Isso aqui você já sabe, não precisa ficar pensando muito. Vamos fazendo assim. Aquele é o perfil linguístico dos estudantes. Esse aqui é o perfil linguístico dos estudantes que fizeram esse trabalho, que são estudantes que não tiveram as 30 horas no segundo ano do ano passado, ok? Porque não havia atividade integrativa. E, portanto, eles não têm a carga horária completa que deveriam ter. Mas, tudo bem. Vamos que vamos. Ok. Bom, então, como eu disse, a produção original é em português brasileiro e a tradução feita em italiano. 13 traduções do terceiro ano, 9 traduções do segundo. E a ideia justamente era, vamos ver o que eles fazem quando eles têm de fazer a tradução das formas de tratamento. Claro que eu não me limitei à forma de tratamento pronominal, porque aí seria muito pouco, né? Traduzir simplesmente o você ou o senhor. Quer dizer, o italiano normalmente trabalha binariamente com um tu, que é, vou simplificar, mas não é assim tão simples essa história, um tu que é informal e um lei que é formal. Existe um voi, mas esse voi que fica ali no meio, ele é mais regional, ok? Então, é claro que tendencialmente num filme você não vai usar isso, embora este ano eu tenha tido a experiência de uma aluna que me dava del voi. E aí, mas eu já sabia de onde era, porque quando usa o voi eu já sei de onde é. Mas eu perguntei, por que você está me tratando por voi? Por quê? Porque ela dizia, não posso usar o tu, mas o lei com a senhora é um negócio muito longe, a senhora é próxima, então eu tenho de respeitar, mas não posso usar o tu. Aí eu usava o voi, e era engraçadíssimo, porque era a única, aquilo destoava, não? Voi. Falei, ok, tudo bem, legal. Então, formas nominais de que tipo aparecem nesse filme? Aí aqui eu fiz a lista. A relação, em relação aos títulos, não, então eu tenho Doutora Sula, Mister Ratão, Senhor Sam, Baldegol, enfim, é isso aí. Mister Sam, Sam, meu pupilo, seu Abdul, Dona Letícia, Dona Gina, Madame Isis. Pensando nas formas nominais, essas formas que ocupam a função de vocativo, ok? Nomes próprios, Dufos, Dumonzinho, Jairzinho, aqui é festa, hein, Letícia? São 58 diminutivos. Thales, Maia, Jaguar, Rubinel, Zuzuzinho, são os nomes próprios. Formas de parentesco, não, nós vamos ter pai, filho, tio, meu filho, filhote, irmão. Coloquei tio e irmão em itálico, por quê? Porque aqui não é o tio e irmão realmente parente, né? É o tio emprestado, o tio Olavo não é tio da garotada, e o irmão, grande irmão do Oriente ou do Ocidente também não é irmão no sentido, né, da família, mas é isso. Já adianto algumas coisas. Não, o doutora Sula, Mister Ratão, Senhor Ratão, não vão criar muito problema, porque vão manter os nomes próprios, porque tendencialmente mantemos os nomes próprios, com exceção de uma aluna que resolveu mudar todos os nomes. Ela deu nomes novos para todos os personagens, tudo bem. E uma que colocou o diminutivo nos nomes. Duduzino, achei muito engraçado aquilo. Duduzino, porque Dumonzinho vira Duduzinho,
E aí ela colocou do Monzino, do Zino, né? Fez com hino os nomes do diminutivo, mas foram exceções. Muito bem. Outras formas nominais que vão aparecer são formas do tipo garoto, rapazinho, moço, passarinho, porque são bichos, não? Meu amigo, homem. Aí eu pus aqui bem grande um apelido, gorducho, que é para depois ninguém dizer que é preconceito, mas estava ali, né? Tá no filme. Eles são amigos e vai gorducho. Seu corcunda covarde, aí aqui a gente já vê o axiológico negativo, né? Não é? Seu imbecil também não é uma coisa muito positiva. Rapaz, meninos, garotos, meus amiguinhos, meus filhos, amigos, meus amigos queridos, porque são crianças, não bichos crianças, não. Formas nominais de afeto também temos, né? Querida, amor, brother, mano, cara, grande irmão do Ocidente, meu grande sócio. E depois aparece uma que não é tão afetuosa assim, né? Ô rato safado. Essa foi fantástica. E depois alguns coletivos. Pessoal, galera, rapaziada, bicharada. Ok. Então vamos começar pelas de parentesco, né? Há muita coisa a dizer, mas o tempo é esse que é, então não dá. Pai e filho, o que acontece aqui? Não, puxa, que visual animal, pai. E pensar que tudo isso já foi verde, meu filho. Nesse contexto, a maioria escolheu para pai papá, né, que seria, digamos, o nome neutro, e para meu filho, filho mio, ok? Não vai ser mio filho, porque mio filho vai aparecer dentro do sintagma nominal, mas não com função vocativa, ok? Então, isso a gente vai aprendendo vendo depois as ocorrências. Portanto, o que está em verde é segundo ano, o que está em marrom é terceiro ano. 8 das 9 traduções do segundo ano optou por filho mio e 9 das 13 do terceiro optou também por filho mio, não? Mas vai aparecer também filholo, não? Cáspita, que vista da urlo. Essa aqui é uma outra estrutura muito legal para ser trabalhada, que é o que visual animal, as opções, não? As escolhas tradutórias para essa estrutura também muito interessante. E aí, tá lá. E pensa, figliolo, che un tempo qui era tutto verde. Vejam que quando ele usa o figliolo, ele já muda de posição. Ele não deixa lá. Então, nós vamos aprendendo essas coisas também com a tradução dos estudantes, ok? Bom, isso é para dar uma ideia, utilizando os concordanciadores, né, de como isso aparece. Neste caso, são só as traduções do terceiro ano, ok? Então, vocês veem lá, filho mio, filho mio, filho mio, filholo, não? Então, posição de função de vocativo. Muito bem. Mas eu também tenho pai garoto, né? O pai está sempre lá e isso é um outro dado interessante, porque pai é sempre pai. Agora, filho é garoto, garoto, rapazinho, filhinho. O filho vira muitas outras coisas. E aí, neste caso, não, haha, isso aqui é uma risada, não, pai, eu tô adorando viajar com você. Então, vamos registrar mais este momento, garoto. Vem até aqui, então. Vamos lá, diga brichos. E aí, vejam que os alunos optam por não papá, como no primeiro exemplo que eu dei, né, o papá lá neutro. Agora, aqui aparece, allora, ragazzo. Já não é mais filho, figliolo, mas ragazzo, ok? Ou o que pode acontecer é que simplesmente, peraí, aqui, eles eliminam, vejam, eu também posso, peraí que eu não posso fazer isto, eu posso fazer, né, zero, elimino o papá, scatiamo e tudo bem. Neste caso, né, do filho, que é o garoto, né, eu vou ter filho como ragazzo, figliolo, ragazzino, scricciolo. Scricciolo é um passarinho pequenininho, é afetuoso esse. Um passarinho que se chama carriça. Não tenho a menor ideia de que passarinho seja. Fui para o dicionário procurar. Mas é que scricciolo é muito bonitinho como palavra, não é? Afetuosa. E o terceiro ano vai optar por, ok, ragazzo, figliolo, filho mio. Claro que as ocorrências são maiores, porque também são mais redações. Mas vejam que a opção é por ragazzo para o terceiro ano. No segundo ano fica igual, né? Ragazzo e figliolo, nesse contexto. Ok, tem 5 minutos, vamos lá. Paiê. Paiê também é muito legal, porque... E agora? Paiê, porque ele tem pai e paiê. Como é que resolve isso?
Eles resolvem de que maneira? Utilizando essas palavras afetivas, afetuosas também que existem no italiano, como papino, aí está o diminutivo, paparino, que é outro diminutivo, papi, que é a redução, ok? Agora, não é muito usado, então é interessante também verificar isso depois nas dublagens em italiano para ver o quanto isso é recorrente, que não são os alunos influenciados pelo texto de partida. Porque são poucas ocorrências, tá? Eu só tenho 4 ocorrências de uma, 2 da outra, uma é só papino, então são poucas ocorrências, mas elas apareceram, não? Então, cos'altro può succedere? Mio Dio! Ei, papà, papino, papà, padre. Padre, padre é outra palavra para pai, e que não vai aparecer tanto na função de vocativo, mas vai aparecer em outras funções, quando se fala do pai, e aí normalmente se tende a utilizar padre. Mas atenção, neste corpus, a ser verificado. Mas isso é interessante. Depois, a questão do tratamento formal e informal. Isto atualmente não existe em italiano, né? Em português eu tenho. O senhor tem certeza de que estamos no caminho certo, pai? Usar esse o senhor, que é como se fosse um lei no italiano. Eles usam tu. Então, este senhor vai desaparecer, vejam, sei sicuro, e o sei é tu, não? Que siamo sulla strada giusta, papá, papá neutro. Pô, pai, eu não sou mais criança, o senhor podia parar de me tratar como se eu fosse um panaca. Papà, non sono più un bambino, smettila di trattarmi come se fosse um cretino. Isso aqui é interessante, porque no português eu tenho o senhor podia parar de me tratar, né? É formal, tem o modalizador, tem o poder, tem imperfeito. E no italiano temos lá um belo imperativo, né? Smettila di tratar-me como se fosse um cretino. Não voltei a me confrontar com os alunos, e isso eu acho que é importante, né? Perguntar agora por que você escolheu isso, né? Vocês falariam assim com o pai, né? Smettila, porque para nós é forte usar um imperativo, não acho eu, pelo menos, sim, para nós, minha geração, né? A nova não sei. Ok, então temos lá. E depois, já estou terminando. A utilização dessas expressões muito comuns na fala da juventude, não, da criançada. Até mais, brother. Bye bye, mano. Que eles vão resolver de várias maneiras, não? O brother vai ficar, porque no italiano se usa, ou então bro, a redução. Então, alguns vão escolher, não? É, E depois, se vocês olharem mais para frente, esse mano, que é o irmão, né, vai virar amico ou então fra, que é de fratello, que na realidade é de frate. Fratello, frate, fra. Redução da redução, ok? E eu achei interessante porque uma resolveu com isto aqui, né? Resolveu retomando um dos interlocutores, que era o Dufus, não? Então ela sabia, ci vediamo bro a dopo Dufus, e não a dopo fra, bro. Vou acabar. Ok. Muito bem. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, então vamos adiante. E, por fim, os nomes coletivos, não? Como rapaziada, galera. Bom, pessoal. O que acontece com o pessoal é que eu trouxe como exemplo porque o pessoal, para nós, é uma palavra singular, mas é uma palavra com ideia de plural. No italiano não há como usar personale, que seria uma tradução literal, isso não funciona, então eles vão para o ragazzi. Por quê? Eles estão falando com os bichos crianças, não? Então, ragazzi, só que como... não, desculpem. Essa aqui é uma situação, é o alto-falante. Então, é ragazzi, não tem outro jeito, porque é um alto-falante avisando para as crianças que elas têm que voltar para a sala de aula. Então, pessoal, acabou o intervalo, ragazzi, funciona. No segundo, que o Drummondzinho diz, não, olha só, pessoal, só um minutinho, não levem a mal, sabem como é, nós somos crianças e crianças são curiosas, eles estavam invadindo uma fábrica, falando com adultos. Então, aqui houve a opção do signore, porque estava falando com adultos, voltou para o plural, mas não é mais ragazzi. Então, vai para o voi, guardate, mas é uma coisa mais formal, não signore. Ou então, gente, porque de vez em quando também usam sentite gente. Ou
ou eliminar por completo. Ascoltate solo un minutino, non ve la prendete, ok? E acabei. Acabei meio assim. Então, acabei precisando voltar, primeiro a falar com os estudantes, não para checar um pouco essas escolhas, e voltar para o concordanciador para fazer a checagem quantitativa, ok? E muito obrigada, bibliografia. Obrigada, Merci. Obrigada, obrigadinho. Obrigado, gratidão, gratiluz, valeu, né? Tradução é isso. Então, muito obrigada.